Bom dia a todos. Eu acho que é melhor começarmos para sermos corretos com as horas. Já há muitas pessoas que estão aqui há bastante tempo. Bom dia. Em primeiro lugar, uma palavra de boas-vindas e de agradecimento pela vossa presença neste evento da Associação Missão Crescimento, subordinado ao tema O Dilema do Crescimento, e também uma palavra de agradecimento aos membros das nossas mesas redondas que ao longo deste 1 dia e meio vão estar aqui connosco e que tão gentilmente acederam ao nosso convite, bem como também uma palavra de agradecimento à Fundação Carlos Gulbenkian, que teve a gentileza de nos acolher e que, por inesperado compromisso, não tivemos aqui a oportunidade de ouvir as palavras de boas-vindas do Dr. Santos Silva, que estava no programa, mas que de facto teve um inesperado compromisso e que não pode estar cá. Eu permitia-me aqui dar-vos algumas palavras de introdução. A plataforma Missão Crescimento, criada em 2015, deu lugar... Perdão, 2015 não, já estou muito bem corrigido. A plataforma Missão Crescimento foi criada em 2011, de facto, e deu lugar à Associação Missão Crescimento em 2013. E tem atualmente como membros a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Economistas, o Fórum dos Administradores de Empresas e a Associação Projeto Farol. Assumimos-nos como uma plataforma de pensamento, debate e ação orientados para a sociedade portuguesa, mobilizando e congregando esforços e o maior número possível de sensibilidades e opiniões com vista à criação de condições, opiniões e contributos para o crescimento sustentável da economia portuguesa. É um espaço de debate e pensamento independente e livre, sem restrições de natureza ou orientação política, religiosa, étnica ou qualquer outra, e acolhemos todos os contributos externos e independentes que, respeitando os valores que citei, contribuam para a promoção do crescimento económico. Por isso, tentamos, tanto quanto possível, que o debate seja rigoroso e isento e que assente em estudos realizados à luz dos melhores princípios da investigação académica e da produção do conhecimento científico. Os estudos realizados, de que são já exemplos 5 boletins que publicamos, sobre a atratividade, sobre a conectividade e a investigação tecnológica, sobre o financiamento na vertente interna e externa, integração europeia e políticas públicas, apresentam e fundamentam, e isto é importante referir, propostas e medidas de ação concretas, que respeitam os princípios da economia de mercado e iniciativa privada, visando promover o crescimento económico do país. Os conteúdos produzidos têm sido disponibilizados e, tanto quanto possível, discutidos com os órgãos de soberania, com as forças políticas, com as associações empresariais e universidades. E é com este espírito que hoje aqui estamos, para partilhar as nossas propostas e enriquecê-las com os vossos contributos. Os novos caminhos a trilhar para o crescimento económico são constituídos por novos espaços e novas geografias, novos modos de funcionamento e uma nova escala de referência. Ou seja, há que desenhar um novo mapa do crescimento que garanta o aumento do emprego, da riqueza e também o financiamento das políticas públicas da segurança social, da saúde e da educação. O crescimento da economia portuguesa, como todos sabemos, ao longo do século XXI tem sido anémico e veio a culminar com o programa de resgate em 2011. Hoje, uma estratégia de crescimento que se defina por articular múltiplos vetores tem de ter em conta as circunstâncias, a época e os antecedentes, nomeadamente a crise, que destruiu recursos e mostrou que o anterior padrão de crescimento tinha fracassado, porque o novo mundo em que vivemos é caracterizado pela globalização competitiva e pela moeda comum na Europa, duas condições que irremediavelmente separam o passado do presente. Um programa de crescimento exige um novo mapeamento, que parta do reconhecimento das deficiências da acumulação de capital, de competitividade, por exemplo, e também das vulnerabilidades, como a escala dos mercados, a insuficiência da procura e o endividamento público e privado. Identificamos os 5 vetores que acreditamos que, pela sua combinação e interação, podem desenhar o referido novo mapa do crescimento.
A atratividade que fará com que os investidores externos encontrem na economia portuguesa condições comparáveis e competitivas com as que podem encontrar em outros destinos alternativos para a aplicação dos seus capitais. A conectividade e inovação tecnológica, que é o vetor que estabelece as especializações setoriais na nova escala do mercado único europeu e nos mercados globais, com a constituição de redes de empresas, de mercados e de infraestruturas. O financiamento interno, que organiza a resposta, por um lado, à crise de balanço dos bancos e das empresas, à extinção dos centros de acumulação de capital e à acumulação de endividamento, e que, se não tiverem respostas adequadas, estabelecem interrelações viciosas, recessivas, como bem sabemos. Por outro lado, o financiamento externo, que compensa, ou deverá compensar, pela via do investimento externo ou pela via dos programas europeus de desenvolvimento e modernização, os constrangimentos que limitam o potencial de financiamento interno, rompendo os círculos viciosos internos. A integração europeia, que é o vetor decisivo nesta estratégia, porque é o que abre a escala de referência, permitindo que um pequeno mercado como o português possa operar no espaço global. É esta função de criação de escala que faz do fator da integração europeia o configurador económico, político e social que é central para o programa de crescimento. E, finalmente, as políticas públicas, que são dependentes das condições internas e do resultado do programa de crescimento económico, mas que não poderão constituir, per si, um obstáculo ao crescimento, na medida em que, quanto menor for o crescimento, maiores serão os constrangimentos ao financiamento dessas políticas públicas, com base em critérios de viabilidade e sustentabilidade. Será sobre estes 5 vetores que nos vamos debruçar durante este 1 dia e meio de trabalhos e recolher os vossos preciosos contributos para enriquecer as nossas propostas. Muito obrigada e eu vou passar a palavra ao meu colega Paulo Carmona, que vai apresentar o primeiro vetor destes que eu citei, que é precisamente a atratividade. Muito bom dia. O primeiro dos 5 boletins que a Missão Crescimento elaborou ao longo de 2014-2015 foi dedicado à atratividade, que é um dos 5 pilares que a nossa Presidente, a Engenheira Esmeralda, aqui enunciou como essenciais para o crescimento da economia portuguesa. Eu iria passar à apresentação do boletim sobre a atratividade da economia portuguesa ou a capacidade que nós temos para atrair a atenção e os investimentos de agentes que operam na economia global. Existe em todo o mundo capital disponível para investimento produtivo, existe muita concorrência de todos os países para que esse capital seja recolhido pelos próprios países, e nós temos que entrar nessa campanha, nessa concorrência, para que esse capital venha para uma economia que necessita urgentemente e porque está bastante descapitalizada. Ora, em termos de pressupostos, nós vivemos desde 2011 um caminho que visou a correção dos déficits e do crescimento económico. Esse caminho envolveu uma enorme descontinuidade de modelos. Passámos de bens, o objetivo passar de bens não transacionáveis para os bens mais transacionáveis, em direção a um maior desendividamento. A questão de um modelo de crescimento baseado em dívida, modelo que não era um modelo de crescimento, era um modelo económico baseado em dívida, uma economia fechada e não transacional, tivemos que abrir ao exterior e em busca do capital e da desalavancagem. Condições para o crescimento económico, nós vemos que para garantir um desenvolvimento sustentável da economia nacional
é necessário definir e implementar medidas financeiras, políticas públicas e de produtividade. Têm de ser medidas estáveis que deem confiança aos agentes produtivos e também, e sobretudo, aos beneficiários das políticas distributivas. É preciso que seja assegurado o financiamento das políticas distributivas, políticas públicas, e isso é essencial, como a engenheira falou ao princípio, a nossa Presidente, que seja necessário e que exista o crescimento económico, que é o fundamental para esse financiamento. Nos eixos de atuação, temos a recuperação da tendência de crescimento, que implica a atuação sobre os 6 eixos estruturantes, com orientação externa e interna e de cariz distributivo e competitivo. Estes 6 eixos são para nós a base do modelo de crescimento da economia portuguesa e são esses 6 eixos, como referido pela nossa Presidenta, que iremos discutir, partilhar e envolvermos nessa discussão todos os presentes. Por fim, a atratividade. São as medidas que nós exigimos ou que nós necessitamos para que Portugal seja atrativo esse capital, sejam soluções adaptadas à realidade nacional e aos objetivos de crescimento propostos para o país. Nós, se podemos copiar as melhores práticas dos nossos parceiros, podemos e devemos copiar, parceiros e concorrentes, nessa captação pelo capital produtivo, há que, sobretudo, que adaptá-las às nossas forças e fraquezas e também a alguma idiosincrasia do povo português e da própria sociedade que nós temos. Isto como início, de onde é que nós estávamos. Nós, em 2011, o grande ajustamento que foi feito, tínhamos um déficit orçamental de menos 6%, tínhamos menos 3% de crescimento, menos 9% na balança de transações correntes. O objetivo do plano de ajustamento, tal como foi assinado pelo memorando de ajustamento, era ter déficit de transações correntes, balança corrente, menos um déficit orçamental, enfim, menos a longo prazo, e a taxa de crescimento de PIB de 3%, que é uma taxa essencial para nós conseguirmos o desendividamento e o crescimento para financiar a riqueza e as políticas públicas que nós queremos, enfim, dentro do debate, sejam mais ou menos distributivas. Isto foi em 2013, conseguimos melhorar no déficit de transações correntes, o ajustamento foi muito mais fácil de fazer por via do aperto do consumo, como é óbvio, menos importações, houve de facto uma redução da recessão, ou seja, do crescimento económico negativo para aqui perto de menos 1%, e o déficit orçamental um bocadinho mais lento, mas também corrigiu. Estamos aqui em 2014, neste azul um bocadinho mais escuro, em que o crescimento já foi positivo, o eixo do crescimento já está aqui perto do 1%, o déficit orçamental difícil, mas o déficit das ações correntes conseguiu, enfim, pelo menos por força desse aperto, continuar. Em 2015, nós não pusemos aqui as projeções, mas teremos um triângulo um bocadinho mais perto deste verde, por força, quem se deve-se essencialmente enfim, aos portugueses e bastante aos empresários portugueses que foram sair do modelo dos bens não transacionáveis para os bens transacionáveis e com isso externalizar a economia portuguesa, mas isso, enfim, é do conhecimento, não estamos aqui a acrescentar nada. Mas foi sobretudo um ajustamento brutal e que conseguiu resolver em apenas 3 anos um desequilíbrio insustentável da economia portuguesa. São desequilíbrios acumulados e que tornam a economia portuguesa muito mais semelhante à dos nossos parceiros e concorrentes no espaço europeu. Ora, dentro das condições base, como estávamos a referir, as condições base é a melhoria da conectividade e produtividade, a melhoria, e aí tem a ver também com a própria atratividade e conectividade, que estão as duas bastante ligadas. A conectividade será o debate posterior. O financiamento externo e interno para promover o desendividamento e a desalavancagem e estabilizar o financiamento em novos modelos que não serão, obviamente, porque há uma descontinuidade de modelos em toda a linha, seja o modelo de financiamento da economia, seja o modelo de produção, e é ver qual será o modelo que no futuro faça com que a economia não cometa os mesmos erros, mas que também, não evitando os outros erros, consiga que a economia seja financiada. Ou seja, não é bloquear o financiamento que se resolve, mas sim procurar alternativas de financiamento à economia e às empresas. E depois, sobretudo, a questão fundamental
a questão das políticas públicas distributivas e políticas públicas políticas sociais, como a saúde e como a educação, que é a reformulação dos sistemas de proteção social, aquela discussão que está, ou pelo menos que se tenta, ou que se fala que a sociedade portuguesa tem que forçosamente não evitar discutir, e a renovação do Estado de uma forma que tem que ser continuada, tem que ser feita à semelhança dos nossos parceiros. Este modelo para uma estratégia de crescimento tem de articular estas variáveis que aqui estão, mas sobretudo ter em conta dois aspectos importantes. É que é importante respeitar as condicionalidades do ajustamento, o ajustamento que foi feito, determinando e dentro dos intervalos muito limitados que esse ajustamento foi feito, e temos que ter atenção, é que esta economia portuguesa hoje é uma economia ainda sob observação, uma economia convalescente, e que temos um terreno complicado para pisar, para não cometermos outra vez os mesmos erros e para não voltarmos a cair nos cuidados intensivos. E também, sobretudo, e nós estamos a ver o que é que está a passar hoje em dia nas notícias, alinhar as diversas condicionantes que existem às evoluções estratégicas de crescimento e de regulação no espaço da moeda comum europeia. Sendo que esta, hoje em dia, está a atuar como a grande configuradora da economia. Temos um grande configurador que existe, que é o BCE, que é o dono da moeda comum, e que ele está sempre a insistir em questões de reforma e está a atuar como uma entidade supranacional que vai, ou pelo menos está a exigir essa reconfiguração da economia. Dentro dos 6 vetores que estamos a falar, são 5, mas nós juntamos aqui, ou dividimos, aliás, o financiamento e o financiamento externo, como se fossem dois vetores diferentes. Temos a parte importante que vamos discutir agora, que é a parte da atratividade, que é atrair a atenção e investimentos dos agentes que operam globalmente, a captar o capital que nós precisamos. Para nos pormos bonitos, para pôr a noiva bonito, que é a atratividade, temos depois de conseguir casar, que é a questão da conectividade, inovação tecnológica e competitividade, que é integrar os setores da atividade económica em cadeias de produção global. A questão do financiamento, que é essencial, porque a atratividade, atraindo o capital, conseguimos conectar-nos ao capital e às cadeias de valor, mas para isso também temos que resolver o problema do financiamento, mas o financiamento em si também é resolvido se nós conseguimos captar o capital. Isto acaba por estar tudo bastante ligado. Depois temos a integração da zona euro, que é o ajustar a evolução da economia portuguesa aos critérios de utilização da moeda comum, e a própria integração na zona euro vai configurar como e quais políticas públicas é que Portugal conseguirá ter e financiar a prazo, como tendo as instituições europeias como os tais reconfiguradores. Ora, como estava a referir, a atratividade, essa capacidade de atrair investimento produtivo é essencial e está ligada à condição de melhorar a conectividade e produtividade. Mas tem também outras condições que são tratadas noutros painéis, que é, por exemplo, quais são os principais constrangimentos ao investimento em Portugal, como consegue Portugal atrair e gerar mais investimento produtivo e que fatores favorecem a nossa posição relativa na competição mundial por atrair capital. Nós sabemos que o capital financeiro move-se por todo o mundo à procura de local para rentabilizar. Nós sabemos que hoje em dia há uma empresa que quer abrir uma fábrica, existem logo 3, 4, 5, 6 países que vão competir por essa localização e nós sabemos que Portugal tem que entrar forçosamente nessa competição e tornarmos o mais possível, uma frase que nós dizemos muitas vezes na missão crescimento, o interiorizar o exterior. Temos que fazer com que os estrangeiros que venham para cá se sintam em casa, sem pôr em causa, obviamente, os nossos modelos sociais de proteção. Ora, as nossas medidas que nós estamos a falar são 5 modelos, são 5 grupos essenciais. O primeiro é criar modelos de financiamento que potenciem a atração de capital externo. O segundo é simplificar e promover a competitividade fiscal, diversificar as fontes de financiamento, desenvolver a logística e infraestruturas e renovar o ambiente de negócios. Ora, as medidas principais dentro desses 5 vetores, desses 5 grupos de medidas,
O primeiro deles, no modelo de financiamento para captar o capital externo, é constituir fundos orientados para a atração de capital externo com investimento em empresas nacionais, ou seja, conseguir favorecer a existência de parceiros nacionais para que as empresas do capital externo venham a investir em Portugal. Eu estou a falar de investimento produtivo, criar emprego e criar riqueza. Uma parte que para nós tem sido bastante importante e vai ser debatida ao longo destes 2 dias é a questão do existir em Portugal projetos empresariais com viabilidade e com sucesso e têm grandes problemas de capitalização. E, por outro lado, existe no mundo inteiro, ainda cada vez com a liquidez que nós sabemos que existe, capital que quer e deseja projetos viáveis e tem bastante capital para investir. E em Portugal isso não está a funcionar. Nós temos empresas muito descapitalizadas, que estão com situações a ter alguma dificuldade de financiamento junto à banca, mas essas situações não são desbloqueadas. Ou seja, aqueles programas que existem noutros países de mercado secundário da dívida, em que os bancos vendem a dívida que têm nessas empresas, ou eventualmente programas de conversão de dívida em capital, porque é óbvio, se nós convertemos a dívida de uma empresa em capital, essa empresa deixa de estar endividada, resolvemos imediatamente o problema da dívida da empresa, e nós temos essa capacidade para empresas viáveis de atrair fundos, como eles andam, e há vários tipos de fundos, como sabem, desde os distressed até aos fundos de investimento normais, que querem projetos bons, e nós em Portugal temos projetos bons. Temos que desbloquear esse tecido que hoje em dia está preso a nível de um endividamento que depois não tem fim. E da parte, quer dos bancos, de resolver esse problema que têm no seu balanço, quer do problema também dos próprios empresários, que muitas vezes por si não querem sair da zona de conforto e às vezes, enfim, fazer o disclosure, ou a abertura de informação que tem e o controle sobre a própria empresa. Simplificar e promover a competitividade fiscal. Primeiro, promover uma reforma profunda e global para a simplificação de procedimentos. Segundo o Doing Business 2014, publicado pelo World Bank, em Portugal nós necessitávamos 275 horas para cumprimento das obrigações fiscais. A Irlanda necessita de apenas 80 e Espanha, que está ali no meio, necessita de 167 horas. É necessário, isso não tem a ver com questões ligadas ao IRC, tem a ver com uma questão de simplicidade fiscal, do Estado acreditar mais nas empresas e exigir menos burocracia. Definir um regime regulatório fiscal especial para PMEs e startups e reduzir progressivamente a taxa de IRC até 2020 e a tributação de empresas. Esta é uma bandeira que nós tínhamos já desde 2011, desde que o projeto existe, ou seja, a atratividade e a competição pelo capital também tem que ver que nós não poderíamos ter um IRC, ou temos circunstâncias de alguma dificuldade em relação aos nossos parceiros e concorrentes europeus. Entretanto, houve um acordo, enfim, entre aspas, de regime para que houvesse uma redução progressiva de IRC. Portanto, isto em princípio já não será uma medida a implementar, mas deixámos ficar aqui porque foi uma medida que nós fizemos bastante questão quando estávamos a apresentar os nossos planos às instituições e aos órgãos de soberania. Depois, criar um modelo regulatório fixo, já previamente estipulado, com um conjunto de benefícios para as diversas entidades. Estamos a falar na questão depois mais à frente também falamos, que é o estabelecimento de contratos ad hoc entre os investidores e o Estado, que tem a ver também com esta questão, que foi o que esteve na base da Alta Europa e é o que está na base do que acontece hoje em dia um pouco por toda a Europa, que são chamadas ilhas empresariais. São locais geográficos geografias dentro de um próprio país em que têm regimes especiais e assemelham-se digamos, aos outros locais para onde o capital poderia eventualmente migrar, e assim consegue-se. Agora tem a Polónia, temos a República Checa, temos cá com a Alta Europa. A Alta Europa, como sabem, isto já foi muito debatido, tem regime laboral especial, regime fiscal especial. Portanto, estamos a falar em criar eventualmente outro género de clusters que tenham um regime especial e uma geografia própria e que possam interiorizar o exterior mais do que até a própria economia portuguesa. Diversificar as fontes de financiamento, uma parte importante é a dinamização do mercado de capitais, que nós mantemos sempre como medida principal,
E depois, a partir daí, é a implementação das medidas nas empresas, simplificar os critérios de elegibilidade, reduzir os custos FIIs, e estabelecer um regime de incentivos que favoreça o financiamento através do mercado de capitais. Adaptar o sistema atual para os investidores, ou seja, um regime de incentivos para empresas que favoreçam o financiamento por via dos capitais próprios e da abertura de capital acionista. Desenvolver a logística, infraestrutura e transportes, adaptar a rede de transportes através de ligações ferroviárias em bitola europeia, porque nos liga até a Europa, posicionar os portos europeus como os mais competitivos da Península, através de estudos de benchmarking com os portos espanhóis, ver onde é que eles são bons e porque é que nós não poderíamos competir, ou onde é que nós somos até melhores que eles e podemos potenciar isso. Na parte de renovar o ambiente de negócios, é rever o relacionamento da administração pública com empresas e investidores, focar muito mais o Estado na fiscalização em detrimento do financiamento prévio, ou seja, o Estado considerar que todos nós somos honestos, e se por acaso não formos, aí agir de facto uma fiscalização dura. É um pouco o modelo anglo-saxónico, o modelo norte da Europa, em que o licenciamento é muito mais fácil, as pessoas acreditam na boa fé, quase às vezes basta uma declaração, mas por acaso uma pessoa não cumpre aquilo que se comprometeu, aí a fiscalização atua. Em Portugal, em muitos setores, o licenciamento é muito complicado e depois a fiscalização é quase não existente. Um papel muito mais didático do Estado, a nível de correção de comportamentos, e também como solução para diminuir a burocracia, a introdução de regimes one in, one out para as leis e avaliação do impacto das novas leis, ou seja, cada lei que entra, isso existe lá fora, já com algum sucesso, quer na Inglaterra, quer na Holanda, cada lei que é produzida ou cada lei que é publicada e criada, há uma lei que sai. Portanto, não há uma inflação legislativa, digamos, é uma contenção em que cada lei tem que forçosamente reduzir. Enfim, depois há sempre as exceções que esses próprios países que criaram esse one in, one out também têm, porque, nomeadamente as diretivas e as questões regulatórias europeias. Mas, sobretudo, é necessário ver o impacto dessas novas leis. Muito obrigado. Vou passar então agora aqui aos membros do painel. Penso que o... Tá? Ótimo. Tenho aqui comigo o Dr. João Salgueiro, penso que dispensa apresentações, é uma figura que tem colaborado connosco e que temos muita honra e muito gosto que continue a colaborar, como tem colaborado até agora. A doutora Ana Fernandes, a diretora de comunicação corporativa do IKEA, o Dr. António Machado, que estava previsto vir, não pôde, teve um compromisso, portanto vem a doutora Ana Fernandes e está com certeza bastante à altura e de nos contar o que é que, em termos da IKEA. Jean João Taborda, agora está melhor, diretor de Relações Externas da Embraer e um dos responsáveis pela vinda para Portugal também, pelo menos uma pessoa que está bastante ativa nesta área. Dr. João Salgueiros, começava as hostilidades